Eu acho que viajar é muito bom, né? Abre horizontes pra gente. Meu pai conta com muita saudade de quando a mãe dele pegava ele pela mão para passear de trem. E meu pai fala que muitas vezes o passeio era vir na estação, porque era tão bonito, tinha gente toda bonita, um lugar iluminado, tão bonito, que o passeio, na verdade, era vir na estação. Meu pai fala com muita saudade desse tempo. Essa oficina foi esse desafio, ir para gravar. E isso que eu estava vendo, o trem aqui era tido como ponto de encontro, né? Então até acho que os formatos dos trem antes proporcionava isso. Hoje não, é muito rápido, você só usa mesmo para ir e voltar de um lugar, né? É uma pena que isso aqui esteja tudo em ruína, né? Patrimônio da cidade, patrimônio histórico, cultural. E até hoje, por nenhum prefeito que passou até aqui, nenhum governo que teve até aqui hoje, cuidou, deixou acabar assim. É mato dentro do local. Do que a senhora tem mais saudade daquele tempo? Quando a senhora lembra daquele tempo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da senhora? A gente passeia de trem. Eu preferi o trem. Por quê? Porque o trem é assim, tudo espaçoso, né? Você podia andar ali, sabe, conversar com o outro, né? O ônibus é tudo apertadinho, né? Avião tudo apertadinho, né? Então... Olha, uma coisa que eu tenho na lembrança até hoje, vamos dizer assim, na época de inverno, por exemplo, a gente pegava o trem e ia, né, muitas vezes não é nem locomotiva elétrica, era aquela Maria Fumaça mesmo. O que era na época do inverno, o nascer do sol. Isso sempre me marcou até hoje. Porque a gente pegava essa reta de cana, esse negócio de trem, então a gente via o sol nascendo aqui no leste, e era aquele amanhecer assim, avermelhado, amarelado. Eu achava lindo aquele amanhecer dessa época. Então o pessoal, o que eu me lembro bem nessa época, era a amizade com os estudantes que viajavam de trem. Então a gente tem, vamos dizer assim, lembranças maravilhosas dessa época, quando a gente ia estudar em Guará, viajando de trem. Aí sempre foi assim, sempre foi abandonado. Antigamente não tinha guardinha aqui, né? Hoje virou perigo, né? É um perigo. É um perigo. É que a gente está num momento desse, porque ainda não está tão à noite, não caiu à noite ainda, está claro ainda, mas é um local que virou ponto de droga. Que virou... Aqui é perigoso pra caramba, onde os traficantes se encontram, onde os usuários estão aqui também, que você pode estar aqui, pode passar e ser assaltado. E estou aqui na estação de trem, né? Uma estação muito conhecida, histórica, linda, mas agora está bastante abandonada, né? Mas ela teve muita história. Meu pai, meus avós contam que aqui era o ponte, como diz, né? Atualmente aqui era o ponte. Mas agora está abandonada, não tem mais assim toda uma história, mas a estrutura dela é muito linda. E a gente vai conhecer um pouco sobre a história dela e da cidade também. Como foi a reação quando a estação ficou desse jeito? O que a senhora sentiu? Me senti muito, a gente viu bonita, muito movimento de trem, de pessoas fazendo, as moças passeavam para lá para cá, todo o trem parava aqui, tudo. Agora está uma tristeza. Quando inauguraram a estação aqui, né? A minha irmã mais velha fez discurso, falou que é o Dom Pedro II que veio inaugurar, então faz discurso falando com ele. Olha só que bacana. A senhora chegou a andar no trem? A senhora passeou no trem? Passeava, nossa, demais. Eu estudava em Lorena, né? Eu sou professora formada em Lorena. Eu ia de expressinho que chamava.
Passava aqui cedo para poder ir para Loureiro estudar. Mas andei muito nesse trem. Passava o trem de passageiro, né? Sempre trem de passageiro. De São Paulo para o Rio. Sim. Nós parava aqui para poder... a caixa d'água ali, a máquina era vapor para colocar água. Muito bonita. Acabou com tudo. Aquela janela antiga, aquelas ferros, tudo. Tinha restaurante, tinha. O que tinha lá dentro? Tinha ali pra lá era armazém, funcionava o armazém. A primeira casa ali era do chefe da estação. E, inclusive ele mora até em Aparecida e mora na estação de Aparecida. Aquelas casas antigas, e aqui no meio era o dormitório do pessoal. Os maquinistas, né, de fora, né? Era 5h30, 15 para 6, a gente pegava o expressinho aqui, chegava em Guaratinguetá lá pelas 7, assim, 15 para 7, 7 horas, e aí a gente descia na estação e ia até o instituto. Depois à tarde, para voltar, a gente pegava o expressinho da tarde. Então a gente ia e voltava de trem, nessa época. Aí em 60 foi quando começou a industrialização, a época de automóvel, essas coisas assim. Vamos dizer assim, até 61, todo o transporte de estudantes, de transporte aqui, regional, a grande maioria era por trem. E daí para cá, foi totalmente largado. O senhor acha que para a história de Cachoeira Paulista era interessante a estação reformada? Claro que era. Inclusive o projeto era para ser, vamos dizer assim, para guardar a memória de Cachoeira, né? Porque essa estação é a maior estação, vamos dizer assim, de todo o estado de São Paulo da ferrovia. Porque aqui era onde embarcavam todo o café produzido aqui no Vale, era embarcado aqui na estação. Então, a partir de 1880, quando foi construída a ferrovia, né, Central do Brasil na época, que chamava Estrada de Ferro Central do Brasil, sim, essa era a maior estação. Entendi. Inclusive aqui na frente, vocês devem ter passado ali, era o antigo laticínio aqui de Cachoeira, laticínio União. Esse laticínio era aí porque tinha uma linha de ferro que saía do laticínio, porque antigamente, aí nos anos 60, 50, 60, o transporte de leite, por exemplo, que era a produção aqui, até hoje é grande de leite, era feito pela ferrovia. Então aqui tinha um pedaço de linha, porque o leite ia para São Paulo, embalado naqueles latões que transporta leite, que não tinha ainda tanque isotérmico, e gelo, né? Punha os latões nos trens, com gelo assim em volta das latas, e ia até São Paulo para levar o leite. Isso mais ou menos até 1960 e pouco, coisa assim. Nós temos vários escritores aqui em Cachoeira. Por exemplo, um deles é o Carlos Varela. Então esse dia mesmo eu li um livro dele, o último dele, que é um livro ótimo para você saber, inclusive, histórias da estação. Ele conta a história um conto assim dentro desse último livro dele. Acho que é o livro dele, o nome é Trem na Janela, olhando o trem pela janela, um negócio assim. Da estação do Embalzinho. Daqui, ele conta a história daqui, da estação, dessa época. Quais dos livros que o senhor escreveu e que a estação foi cenário para os seus contos? Os contos que como cenário, a estação é espetacular para escrever conto, né? O principal talvez seja Trens Parados na Estação. Trens Parados na Estação? Esse é o principal ponto que focaliza mais a estação e focaliza justamente essa paquera que havia. Então a história se desenrola em torno dessa paquera. O senhor chegou muitas vezes a fazer uso do trem também para ir para... A gente era frequente para ir para Rio, São Paulo, Lorena, Cruzeiro. Era frequente, era o uso mais do trem do que de ônibus. Certo. Então, eram muitos horários durante o dia. Então era bem útil, né, na verdade, a estação. E os trens lotados. E aí os passageiros desciam, iam ao bar, e o pessoal da cidade ia fazer hora na estação, paquerar as meninas. Nós, rapazes, íamos paquerar as meninas do trem, né? E era intenso o movimento, vendedor de pastel, de livro, de tudo. Porque a gente vê que na Europa e nos Estados Unidos o que prevalece é a ferrovia, né? Sim. E aqui no Brasil é o contrário, é a rodovia que prevalece.
principalmente aos domingos, né? Depois do almoço tinha matinê no cinema. Antes da matinê era o horário de pico dos trens. Então os rapazes, mas era muita gente, muitos rapazes mesmo, e nós íamos, eu fazia parte da turma, né? A gente ia para lá para paquerar, então entrava no trem, andava o trem de ponta a ponta, saía na outra ponta, e só paquerando. As meninas, mas paquera rápido, porque Cachoeira era ponto central de ferroviária, né? Tinha depois, uma das maiores, mais belas, né, ferroviárias. Entre São Paulo e Rio, aqui era o ponto central de oficinas, tinha as oficinas, né? Que eles chamavam de depósito, mas eram as oficinas onde os trens eram consertados, tudo. A principal parte da população de trabalhadores aqui era ferroviários. Meu avô foi ferroviário. Então ele não presenciou, felizmente para ele não presenciou a decadência, porque seria triste para ele. Não é triste para vários ferroviários que ainda existem aí, que a gente conversa, tudo, né? É muito triste essa decadência. O que eu já vi falar que era, antigamente, né, quando movimentava, era um lugar, ponto de comércio, né? Antigamente faz muitos anos isso aí, depois que acabou ali, abandonaram aí, não arrumaram mais. Era, eu vi falar, isso aí é história, né? Pra mim, como que era? Interessante. Antigamente, né, que eles carregavam, primeiro carregava o trem, que era o tempo Maria Fumaça ainda, né? Muitos anos atrás. O senhor trabalhou na ferrovia por quanto tempo? Eu fui admitido em março de 1955 e aposentei em 84, final. Então, são 29 anos, 30 anos, certo? E o senhor lembra da estação, quando ela funcionava, como é que era? Funcionava muito bem, ela tinha o sistema, não era como hoje, né, eletrônico, mas ela funcionava o sistema de licença argolas, né, que os agentes controlavam, né. E o que o senhor acha da situação que a estação se encontra hoje? Eu posso dizer que, como ferroviário, eu lamento muito, porque quem viu a utilidade dela, porque ela tinha muitos passageiros. E o que? A questão que a memória, os pais foram passando de filho para filho, e hoje eu estou falando para vocês daquilo que o papai falava e ouvia dos antepassados nossos. Então essa é uma saudade, uma recordação, e agora ela está na memória dos filhos daqueles que já se foram, né? E disse que Cachoeira era tão linda para ele, os torreões eram como castelos iluminados e refletiram no ar do rio Paraíba. E onde as sereias saíam pelas madrugadas e se banhavam no lendário e manso rio do nosso Paraíba. Assim, essas coisas bonitas que papai era poeta. E o meu avô, filho dele, era chefe de departamento aqui na ferroviária, da estação ferroviária de Cachoeira. E a gente, como netos, a gente tinha direito a um passe, né? Netos, os filhos dele, a esposa, tinha direito a um passe para viajar de graça. Então a gente ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo. Então a gente sempre fazia muita viagem de trem. E a primeira vez que eu tive que pegar ônibus, para mim, foi assim uma catástrofe, né? Uma coisa fechada, né? Escuro. Aqui eu fiquei claustrofóbica. Porque eu era pequena, o trem é aquela coisa que a gente podia correr para lá, correr para cá, ficava vendo passar, parava nas estações, ia tomar um Guaraná. Qualquer viagenzinha virava uma festa, né? A estação era um lugar festivo, era um lugar bonito, gostoso de vir. A gente punha, os meus irmãos põem uma esteira no chão, punha gibizinho, punha umas almofadas, deitava no meio da rua para esperar o trem dos meus primos, pra gente já sair correndo, vir para cá recebê-los. Então esse da tarde eu me lembro que era um que era especial.
A cachoeira era muito pequena. E hoje, 35 mil habitantes é bastante, né? É porque reza a lenda que o engenheiro se apaixonou por uma cachoeirense e que aí, para não ir embora, ele foi esticando a estação. E aí, quando ele casou com ele parou de construir. Então, Bom, dá pra ver que foi um namoro. Foi um namoro longo. Eu acho que viajar é muito bom, né? Abre horizontes pra gente. E essa coisa de ônibus, você não vê direito a estrada, você não vê paisagens. Levava 6 horas para chegar daqui até São Paulo, porque ia parando em todas as estações. E eu nunca senti que a viagem fosse longa. A primeira viagem para São Paulo durou 2 horas e meia de ônibus, eu queria morrer, queria sair dali de dentro, entendeu? Então, essa coisa da sensação de liberdade mesmo. A coisa que a gente mais gostava era ter uma porta, assim, a porta que tinha um portãozinho, não sei como é que chama aquilo. E a criançada ficava lá e fazia que nem a Titanic. Então era uma sensação de liberdade que a gente perdeu, né? E ainda mais quando a gente perde, quando criança ainda, marca muito. Eu queria acrescentar que, não sei, tem muito cachoeirense que reclama que a prefeitura não está fazendo nada. Não estou aqui para falar bem ou mal de ninguém. Mas eu quero que as pessoas saibam que a União já foi condenada a restaurar a estação. Em última instância, era um bem para todos, mas tem alguém que não está interessado no bem comum. Interessante a gente pensar assim que na Europa, né, tudo por lá é trem, porque compensa mais, fica mais barato, polui, né, polui menos, gasta menos combustível. É seguro, tem mais segurança, e aqui no Brasil não se usa o trem para nada, né? Passa prefeito, entra o prefeito e fica aquele negócio, aquela promessa, que vão arrumar a estação, dessa vez a gente vai arrumar, porque, né, vai vir uma obra do governo, do estado, e do governo federal também que vai mandar a obra, porque é patrimônio nacional, cultural, mas fica tudo só em promessa, ninguém resolve nada. O que isso poderia ser? Isso que hoje é uma ruína, né? Mas tem muita coisa para ser feita, né? Pode ser biblioteca, museu, né? Eles fizeram uma maquete, né? Eles fizeram tudo, mas não saiu, não saiu nem do papel, né? Eu acho que devia até ter uma crônica sobre isso, devia aproveitar a estação como ruína, igual o Coliseu, guardado as devidas proporções, né? Mas como ruína turística, ponto turístico ali, minado, limpo, tá.